Olá, meu nome é Paulo Miranda e sejam bem-vindos ao canal Falando Ciência. Bom, pessoal, no episódio de hoje eu trouxe mais um artigo que trata de aplicação de algum produto da biodiversidade para a saúde, só que dessa vez a abordagem é diferente. Eu não vou tratar aqui de metabólitos secundários, a gente vai tratar de enzimas que são extraídas da biodiversidade e podem ser aplicadas para fins medicinais. O artigo que eu trouxe nesse episódio, ele é intitulado Atividade trombolítica in vitro de uma enzima fibrinolítica de Clara vulgaris. Ele foi publicado em 2018 na revista Journal of Chromatography B e ele é um artigo, um trabalho de autoria de um grupo da UFPE que atua justamente nessa área de extração de enzimas, aprimoramento de enzimas, atividade enzimática, na área de enzimologia em si, tá bom? O objetivo desse trabalho, como o próprio título já sugere, foi de testar a atividade fibrinolítica de uma enzima obtida a partir de uma espécie de microalga, ao mesmo tempo que eles também testaram condições em que essa alga poderia sintetizar mais dessa enzima, além de também fazer outros parâmetros para testar a atividade dessa enzima, tá bom? Quando eu falo dentro desses parâmetros, lembra do artigo que eu apresentei aqui sobre a produção de chilanase e celulase, que os autores eles botaram ali dois tipos de matéria-prima para poder induzir a síntese dessas enzimas nas células das cepas de fungo. Pronto, aqui eles fizeram uma coisa parecida, tá bom? Quando a gente tiver mais na metodologia, vocês vão entender melhor. Então, vamos direto para o artigo, agora para a introdução. Tá? Os autores eles começam destacando que doenças cardiovasculares são causadas por disrupções cardíacas ou no sistema sanguíneo e que existem diversos fatores complicadores que podem levar a problemas cardíacos. Bom, não só cardíacos, como também circulatórios, como, por exemplo, o ato de fumar, sedentarismo, dieta, uma dieta desequilibrada, no caso, né, a ingestão excessiva de álcools, dentre outros fatores. E, bom, dentro dessas doenças cardiovasculares, pode ocorrer, às vezes, a acumulação de fibrina. Né? A fibrina é uma proteína presente no sangue que está envolvida na formação de trombos. Uma formação de trombo pode passar por complicações e gerar trombose. Por isso que no artigo a gente tem a atividade fibrinolítica, porque o que causa o intuito deles é investigar essa enzima, se ela possui a capacidade de quebrar essas fibrinas que se acumulam para formar trombo, tá bom? E, bom, a acumulação de fibrina, ela é um dos maiores causadores de problemas cardiovasculares, podendo causar danos severos ou até morte, né, do organismo, quando a gente tem complicação desses fatores, como, por exemplo, ele pode acabar induzindo infarto agudo do miocárdio, pode induzir também isquemia cardíaca, pode induzir também o aumento da pressão sanguínea. E existem diversos agentes que são usados no intuito de combater a acumulação de fibrina, como é no caso o uso de uroquinase e estreptoquinase. Só que alguns desses medicamentos eles podem causar efeitos colaterais, como hemorragia, como reações alérgicas também, além de serem tratamentos que são feitos com base em elevados custos. Então, dada a relevância da pesquisa de agentes trombolíticos, já que a gente precisa hoje em dia achar agentes que sejam baratos, tenham uma produção barata e tenham um custo baixo, né? E efeitos colaterais menores também, porque a hemorragia é um efeito colateral muito sério, uma reação alérgica também. Então, tem estudos pré-clínicos, eu já falei sobre estudo pré-clínico, estudo clínico, vou deixar linkado aqui em cima para vocês no izinho, tá? Que indicam que há uma gama de enzimas ou de produtos que no caso seriam polissacarídeos, com potencial de atuar como agentes trombolíticos, ou também chamados de agentes fibrinolíticos. E essas moléculas elas são provenientes de mais diversos organismos, desde fungos a bactérias, a cianobactérias também, a microalgas. E, bom, tem essa espécie de alga que é a chamada Clara vulgaris, né, que já possui diversos estudos que já indicam que pode ser usado para diversas coisas, né, aqueles estudos de fase pré-clínica, já que suas moléculas possuem atividade antioxidante, possuem atividade também antimicrobiana, antiviral,
biorremediadora, também pode ser usado como biocombustível, né? E aí no presente estudo, os autores eles buscaram purificar a enzima obtida a partir de Chlorella vulgaris e testar a atividade dela in vitro como um potencial agente antitrombolítico. Como foi que eles fizeram isso, né? Vocês já estão cansados de saber que eu sempre deixo o link para acessar o artigo aqui no box de descrição, caso vocês tenham interesse em ver essa metodologia na íntegra, né? E, bom, aqui eles fizeram uma série de metodologias para poder obter a enzima purificada, como também fizeram alguns testes de inibição. Então, o que foi que eles fizeram? Primeiro, um resumo, certo? Eles cultivaram essa biomassa que chama de microalga em determinadas condições. Eles testaram em dois tipos de dieta, por assim dizer. Eles testaram em condições autotróficas, onde as células só poderiam utilizar a própria luz ali para poder se reproduzir, sintetizar a enzima, como também outros metabólitos. E o que eles fizeram também foi cultivar no meio, quando eles chamam de mixotrófico, que é quando eles adicionam nutrientes àquele meio, que é um nutriente chamado milhocina. Nos resultados eu vou falar melhor sobre ele para vocês. Em 3 concentrações diferentes de milhocina. Depois que eles verificaram em qual etapa, em qual meio a célula conseguia produzir mais biomassa, eles partiram então para a purificação da enzima. Depois das etapas de purificação da enzima, que são alguns protocolos padrões, que eu sempre falo para vocês, essas metodologias se baseiam em protocolos de operacionais padrões, eles também testaram o potencial o efeito que alguns íons metálicos possuem sobre essa enzima, né, potencial inibitório desses íons, como também testaram também a atividade fibronolítica, tá? Então, como eu já falei, também fizeram teste de segurança de hemólise, né, que é um teste que a gente faz que é para ver o quão seguro é utilizar aquele produto, se ele chegar a induzir toxicidade ou não para o organismo. Então, como eu já falei, se quiser ler o artigo na íntegra, tá aqui no box de descrição para vocês acessarem, tá bom? Bom, então vamos aos resultados, né? Aqui nos resultados e na discussão eu vou por parte, porque como eu falei, eles fizeram algumas coisas, eu diria que eles fizeram o estudo deles em 3 etapas bem distintas, né? Então vamos começar pelo cultivo de algas. Bom, pessoal, nessa etapa eles cultivaram as microalgas no meio, como eu falei, no meio autótrofo e no meio mixotrófico. Nesse meio mixotrófico, os nutrientes que eles adicionaram foi proveniente de um resíduo industrial chamado milhocina, né? A milhocina ele possui diversos tipos de nutrientes, desde macromoléculas a micromoléculas, como por exemplo moléculas simples de sacarose, glicose, como também proteínas pequenas, um pouco maiores, né? E eles cultivaram em 3 concentrações diferentes. Na composição total, onde eles botaram essas microalgas para crescer, tinha 0,5% de milhocina, 1% de milhocina e 1,5% de milhocina. O que foi que eles observaram? Que na concentração de 1% de milhocina, as algas conseguiram crescer mais, né? No meio autótrofo, as algas, como vocês podem ver aí nessa tabela, né, chegou a produzir 99 miligramas de biomassa por dia, né? No meio de 0,5% de milhocina, elas chegaram a produzir 92 miligramas de biomassa por dia. Na concentração de 1% de milhocina, o valor dobrou. A biomassa de algas, elas passaram a ser passaram a ser de 181 miligramas por dia de biomassa. E na milhocina 1,5%, apesar de parecer que o valor ia aumentar, ele diminuiu. Ele passou a agregar ali aquele meio um valor de 82 miligramas por dia ali de biomassa, né? E aí, segundo os autores, a concentração de 1,5% de milhocina deixou a cor do meio mais escura. Então, apesar de fornecer nutrientes para aquelas microalgas, ele acabou fazendo com que menos luz passasse, né? Então as algas ali dentro, além de competir entre si pela luz, também tinha o fator de que 1,5% de milhocina escurecia a água a nível de que já dificultava muito a fotossíntese, né? Pode parecer tipo, mas é pouco, mas
são microalgas, não são um organismo que tem muito acesso à água. Se a água já está turva ou de difícil acesso à luz para uma célula sequer, já complica para ela fazer fotossíntese, então vai ser menos produtiva, né? Enfim, então com isso eles constataram que na concentração de 1% de miliocina, as algas passam a produzir mais biomassa. Mas já quando eles foram testar a produção enzimática dessa enzima específica protease, depois que eles passaram pelo processo de isolamento, eles notaram também que no cultivo das microalgas, a síntese de proteases e das proteases especificamente fibrinolíticas é diretamente proporcional à concentração de miliocina. Já que ali, apesar de não ter tanta luz disponível para fazer fotossíntese e fazer com que as algas cresçam, mas eu tenho muito nutriente, isso vai dar um start nas algas, nessas microalgas, nessa concentração maior, já que tem muito nutriente ali disponível, muito mais do que na concentração de 1%, para que eu possa sintetizar muito mais enzimas proteinolíticas. Eu diminuo a competição dentro da biomassa e aí eu tenho mais nutriente livre. Não estou produzindo mais biomassa, não estou reproduzindo muito, mas estou me aproveitando, me alimentando bem. Como vocês podem ver aí nessa tabela, esse Uzinho é a unidade de enzima e é chamada de atividade enzimática, que ela diz respeito à quantidade de enzima capaz de liberar 1 micromol de produto. Tá bom? E aí vocês podem ver nessa concentração de 1,5%, eu apresento uma maior atividade enzimática, apesar de apresentar menos biomassa. Ainda assim, os autores trabalham com a concentração de 1%, o extrato enzimático na concentração de 1% de miliocina. Eles então partiram para os testes de inibição enzimática, para ver o quanto os metais pesados e alguns outros compostos são capazes de ou aumentar ou inibir a atividade enzimática. Isso é feito por meio de testes in vitro também. Como vocês podem ver nessa tabela, todos os metais que eles testaram, né? Aqui eu chamo a atenção para o ferro, que o ferro, a enzima na presença do ferro, ele fez com que aumentasse essa atividade enzimática, enquanto que os outros metais diminuíram em cerca de 50% a eficiência da enzima, né? Essa atividade enzimática, indicando um efeito inibidor. Assim como os inibidores também, como o EDTA, o beta-mercaptoetanol, a peptidina e o PMSF, eles também inibiram em cerca de 50% também a atividade enzimática, ou seja, todos esses produtos testados, né, esses íons metálicos e esses produtos, apenas o ferro não apresentou essa atividade inibitória, né, fazendo com que a enzima funcionasse melhor. Geralmente, metais pesados chegam a ser cofatores de enzimas, fazendo com que eles sejam essenciais para funcionar, ou melhorando então a atividade enzimática, como é o caso aí do ferro, tá bom? Também é muito comum que alguns metais também inibam a atividade de algumas outras enzimas. Quanto ao resultado que vocês talvez estejam mais esperando, que é o ensaio de hemólise e atividade trombolítica, né? Bom, como eu falei para vocês na metodologia, a hemólise é um indicador de toxicidade e é um teste muito utilizado para indicar se alguma substância ou algum outro, uma enzima, por exemplo, um íon metálico, é capaz de induzir a quebra da hemoglobina, causando um tipo de anemia. É um teste de toxicidade muito utilizado, mas ele não é um teste final para dizer se aqui é puramente tóxico, claro que não serve, mas ele já fornece pistas para dizer se aquilo é seguro para uso ou não. Tá? E aí, o extrato purificado da enzima, né, a enzima, ela apresentou baixa atividade hemolítica por volta de 4% apenas, né, para ser mais exato assim, que isso é um valor baixo e não chega a ser considerado tóxico, né? Então essa atividade enzimática, essa enzima, ela não chega a ser considerada tóxica dentro desses parâmetros. Claro que essa enzima poderia interagir com outra coisa no sangue, então para isso a importância de outros tipos de estudos mais aprimorados, já que essa enzima está sendo produzida está sendo estudada para ser utilizada dentro de um organismo, né? Mas aí por esse dado já dá para dizer que ela não chega a causar hemólise dentro desse meio. É necessário mais estudos, obviamente. E já para a atividade trombolítica, como vocês podem ver nessa imagem, né, aqui nessa imagem vocês vão observar que o A ele representa a ausência de atividade fibrinolítica, ou seja, é o sangue coagulado com trombo, tá certo? Aqui no B, vocês vão ver a atividade da enzima Chlorella vulgaris, e no C, o controle positivo, que no caso foi utilizada a plasmina, que é uma enzima que também quebra a fibrina, né?
Para essa atividade trombolítica, a enzima ela foi capaz de induzir uma lise do trombo, ou seja, ela foi capaz de induzir, fazer com que o trombo começasse a se desfazer em mais ou menos um valor de 25,6%. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que do trombo total ela conseguiu deteriorar 25,6% do trombo dentro de 90 minutos de reação. Isso é um valor que já foi encontrado por outros pessoas que também testam a atividade de enzima trombolítica, tá certo? Então é um valor positivo, é um valor bom, né? Como vocês podem ver aqui na imagem, comparando o B com A, vocês vão ver que o A ele tá com um trombo aqui, é o grupo controle, e aqui no B você pode ver que aqui tem um certo líquido, ele está mais avermelhado também na base na tampa desse Herpendorf, tá certo? Então, apesar dele não quebrar o trombo imediatamente, imagine ali que você tem um conglomerado ali no trombo, né? De nutriente, de célula, então é difícil essa enzima ter acesso a esse meio está muito, como eu posso dizer, esse meio está muito saturado em moléculas, saturado em nutrientes, então é difícil para que a enzima consiga chegar até uma fibrina, identificar essa fibrina e conseguir se ligar a ela, né? Mas aí, tipo, em 90 minutos de reação, quando você está administrando fármacos trombólíticos, às vezes você tem muito tempo também que você tem que esperar para isso fazer efeito, que é até o medicamento chegar até lá, depois que ele chegar e começar a desfazer o trombo aos poucos, né? Eu acho que vocês conhecem alguém que já teve isso, talvez vocês saibam mais ou menos como isso funciona. Então isso é um resultado bom, né? Um resultado meio que promissor, tá bom? Enfim, conclusões. Com isso, os autores concluem que a milhocina, na concentração de 1%, ele consegue induzir a síntese de mais biomassa, porém, na concentração de 1,5%, que ele induz uma maior síntese de atividade de enzimas fibrinolíticas, né? E a atividade também, o que eles viram que a atividade dessa enzima fibrinolítica dessa microalga, ela aumenta na presença de ferro, né? Aí eles deviam ter testado isso, então talvez de repente também, apesar de no sangue humano ter ferro, mas testar também, eles deviam ter testado também se aqueles 25,6% melhorava na presença de ferro, né? E também, claro, concentrações seguras. E a enzima também ela não apresenta taxas significativas de hemólise, né? É capaz de dissolver coágulos sanguíneos in vitro e não é tóxico. Essas são as conclusões e vamos agora à minha opinião quanto ao trabalho. Bom, esse trabalho ele serve muito para mostrar para vocês aqui do canal que não é só por meio de metabólito secundário como flavonoides, compostos fenólicos, alcaloides que a gente consegue ter também moléculas de interesse farmacológico, né? O enzima, por exemplo, aí mostrando esse efeito de interesse farmacológico. E uma coisa que eu gostei dele foi que eles não só trouxeram também o potencial farmacológico que essa enzima apresenta, como também eles mostraram que dá para usar um resíduo industrial, já botou ali um pezinho na biotecnologia, que é para mostrar como a gente pode fazer para ter uma síntese de mais enzimas ou mais biomassa dessa molécula que possui dessa alga que possui diversas atividades, né? Então aí ele já fornece indícios para se pesquisar de futuras pesquisas para a atividade trombolítica dessa enzima, como também fornece indícios do que fazer com resíduos industriais também, né? Já lança essa ideia aí de por que não fazer também pesquisas que integram esses dois fatores, né? Caso vocês não tenham entendido muito bem como é que a milhocina ela pode ter como é que eu digo? Pode ter induzido mais síntese de alguns compostos, né? Vocês podem ver que o meio autótrofo não se destacou em forma nenhuma. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando sobre nicho ecológico, tá? Que é um fator, é uma coisa discutida na ecologia. E aí vocês vão talvez entender melhor o porquê dessa enzima, dessa microalga, como também aqueles fungos de trabalho da celulase e da chilanase conseguem sintetizar mais enzimas dependendo da variação do meio, dependendo das condições que ele se encontra, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve, comenta aí embaixo o que é que você achou e compartilhe com seus amigos também e é nessa que eu vou.